Fala pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do Budcast, o espaço onde nós conectamos ideias e alavancamos negócios. Meu nome é Marco Túlio, sou fundador da Budgex e tô com meu brother aqui, Arthur Borges, como co-host deste podcast. É um prazer, pessoal, novamente estar aqui com vocês. E hoje temos duas convidadas especiais, que no caso é a Florença e a Dayara. Obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências, da nossa história, do nosso conhecimento. Esperamos que esse bate-papo aqui a gente consiga conversar bastante. E aí, Florença? É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui é com duas feras do mercado da estética. A Dayara é empresária, professora, escritora, palestrante e mais um monte de itens, né? A Florença é a gerente de vendas da Veluri, a Dayara é dona da Veluri e da Dayara Castro Academy. Nosso objetivo hoje aqui é entender como que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo. Esse mês de fevereiro nós demos uma stalkeada, né, na vida delas, né, Arthur? Entendemos que esse mês de fevereiro é um mês onde vocês completam 5 anos, né, de empresa. E eu queria começar aqui o nosso bate-papo entendendo com a Dayara o que te motivou a deixar a advocacia e mergulhar no mundo da beleza? Por que você ficou ali 3 anos trabalhando como advogada, com escritório pronto, estruturado, falou assim, nossa, agora não faz mais sentido e eu quero começar a fazer cílios e sobrancelha no meio da pandemia? Então, eu formei em Direito, então foram 5 anos ali dedicado à faculdade, e é muito frustrante, né, você passar 5 anos numa faculdade, você formar, e você não exercer sua profissão. E dentro da minha área seria concurso ou seria na advocacia. E aí eu prestei a primeira prova, passei, então não tinha motivos para não entrar. Então eu entrei para advocacia, mas depois que eu estava ali dentro, eu não estava feliz com nada ligado ao direito, com as atividades que eu desempenhava, com a remuneração financeira, com o mundo inteiro que envolvia o direito ali para mim. Não era algo que me realizava profissionalmente. Então, como eu estava frustrada profissionalmente, eu resolvi deixar o direito e entrar para a área da estética, que foi onde eu me realizei profissionalmente, onde eu estou realizada profissionalmente, onde eu tenho conquistado tudo que eu tenho sonhado enquanto pessoa, enquanto empresária, enquanto profissional. Maravilha. E quando você começou esse processo de transição, como que foi isso, né? Porque, assim, imagina, né? Você tá lá trabalhando há 3 anos, né? Na área da advocacia e, repentinamente, você toma uma decisão, fevereiro de 2020, pandemia começando, você abandonar um escritório todo estruturado, pronto, e começar a mexer com extensão de cílios. Como que foi para sua família? Como que foi a reação? Como isso tudo aconteceu? Para minha família não foi algo visto com bons olhos. Primeiro porque para o meu pai era algo de muita estima para ele, ter uma filha doutora, isso era algo que, onde eu estava, ele sempre me apresentava para os amigos, pessoas conhecidas, essa aqui é minha filha doutora. Então, para ele, eu deixar o direito e falar para ele que eu ia mexer com sobrancelhas e cílios, ele falava assim, meu Deus, o que minha filha tem na cabeça? E muitas vezes os pais, eles querem se realizar através dos filhos. E era um caso, né? O meu caso. Então, meu pai estava se sentindo frustrado porque ele achava que eu não ia conseguir ali ter um futuro através da estética. E graças a Deus, dentro da minha casa, o meu marido, ele me apoiou completamente. Por quem que é seu marido? Ai, pergunta boba. Quem não sabe quem é meu marido, gente, esse homem, esse empresário lindo aqui, com esse sorriso encantador, é o meu marido. E quando eu contei pra ele que eu estava frustrada, que estava chegando em casa, chorava e falava assim, meu Deus, não é isso que eu quero. E eu olhava pra ele, via ele feliz e realizado profissionalmente, e eu falava, eu não quero ser só a esposa do homem bem-sucedido. Eu quero construir uma história, eu quero ser protagonista da minha história. E eu não me via realizada e com toda essa satisfação profissional que ele sentia na minha carreira. E aí, quando eu sentei com ele para poder conversar, para poder falar sobre os meus sentimentos, ele falou assim, não, amor,
sai. A gente tem uma reserva financeira, a gente nos organizou financeiramente, eu consigo bancar para que você tome essa decisão. E graças a Deus, né, por eu ter um marido que me apoiava, que me apoia ainda, porque senão isso não seria possível. Eu estar aqui compartilhando com vocês sobre essa transição de carreira. Mas mesmo assim, tendo todo esse suporte, a gente sabe que nós somos seres emocionais. E que nesse momento você teve medo, algum tipo de receio em tomar uma decisão tão drástica, né? Deixar algo que estava muito bem estruturado para algo que era... Você não tinha certeza de nada, né? Então, conta um pouquinho para nós como que foi, né? Vencer esses medos internos, esses desafios. Entender também um pouco do seu histórico, né? Você começou a trabalhar com 17 anos, na Leves. Conta um pouquinho para a audiência aí, para eles conhecerem também a Dayara antes da advocacia. Como o Arthur já falou aqui brevemente, eu iniciei na área profissional aos 17 anos, quando eu comecei a trabalhar na Leves, uma loja no shopping. E ali eu desenvolvi muito, eu cresci muito, até porque eu tinha 17 anos e fui contratada como uma vendedora, como qualquer outra profissional. E faltava 6 meses para poder completar, para eu poder fazer 18 anos. E como foi o único lugar que me contratou, e quando eu fui contratada, eles contratam com uma mensagem. Se você não performar em 3 meses, você é convidada a conhecer o mercado de trabalho. Então, eu sabia que eu não tinha uma outra oportunidade, eu só teria aquela oportunidade. E se dentro de 3 meses ali eu não tivesse uma boa performance, eles iam me demitir. E aí, eu falei assim, não, vou ter que mergulhar de cabeça nisso. E aí, eu me esforcei ali para poder entender, era uma semana de treinamento e uma imersão ali nas vendas, e aí eu me dediquei completamente. E em pouco tempo, no segundo mês, eu já me tornei a primeira vendedora da loja. Em 6 meses, eu me tornei subgerente. Era algo assim que eu cresci muito, porque eu não abria mão de nenhum atendimento. Todo cliente que chegava na loja era um potencial cliente para mim. E ali eu tratava ele como se ele tivesse 100 mil, 200 mil. Qualquer pessoa que estava ali, ela teria potencial para poder realizar uma compra. Então, ali eu entregava o meu melhor a cada atendimento e isso me fez ali crescendo em tão pouco tempo dentro da Leves. Mas quando eu saí e tive outras experiências profissionais, depois que eu cursei a faculdade, eu tive muitas experiências na minha vida que tudo aquilo que eu começava eu parava. Então, eu já trabalhei na Mary Kay, já vendi semijoia, já fiz pipoca gourmet, marmita fit, mas tudo que eu começava eu parava. Então, quando eu estava ali cursando a faculdade, essas outras... como se eu estivesse empreendendo também, né? Que era uma outra fonte de renda. Tudo aquilo que eu via como uma primeira dificuldade que aparecia para mim, eu desistia. Então, eu tinha um histórico na minha vida. Só que agora, quando eu decidi deixar o direito, agora já tinha um peso muito maior. Porque aqui já são 5 anos de faculdade, são 3 anos de prática. É uma renda ali que eu já tinha mensalmente. Então, tinha um peso eu tomar essa decisão de falar, eu não quero mais mexer com isso, e mergulhar em outra coisa e desistir no meio do caminho. E durante esse período que eu decidi deixar o direito, eu estava ali consumindo muito conteúdo da área do empreendedorismo, estava lendo muitos livros e todo o conhecimento me ajudou a tomar uma decisão na qual eu não voltaria atrás e eu não desistiria. Até o Marco Túlio fala muito uma frase que nós somos escravos daquilo que desconhecemos. E para mim essa frase ela faz muito sentido. Então, depois que eu fui ali lendo, tendo muito conhecimento a respeito do empreendedorismo, parece que muitas coisas foram se abrindo para mim e eu fui entendendo que a grande diferença, por exemplo, entre o rico e o pobre, é que o pobre na primeira dificuldade, aquilo ali paralisa e a pessoa não consegue enxergar além do problema. Agora o rico não. Diante de uma situação, diante do problema, tá, qual que é a solução para isso? O que nós podemos fazer para poder mudar isso? E isso virou uma chavinha na minha cabeça, que eu falei assim, nossa, quantas pessoas começaram do zero e construíram patrimônios milionários e hoje ocupam, né, grandes posições na sociedade. Por que eu não vou conseguir também? Qual que é a minha diferença entre essa pessoa? Então, eu fui vendo que não existia diferença. A diferença estava na forma e no posicionamento dessas pessoas. E foi daí que eu entendi, não, eu preciso me posicionar.
E aí eu mergulhei de cabeça no mundo da estética, tudo aquilo que eu poderia ver para poder conseguir promover o meu negócio, fazer com que ele tivesse um alcance maior. Foi o que eu fui fazendo e, graças a Deus, deu certo, né? E tem dado certo. E foi através disso que a gente tem construído e alcançado os resultados que nós chegamos. E além do seu marido, do Marco Túlio, você teve mais algum apoio dentro de casa? Não, em casa foi só o Marco Túlio, mas a minha mãe, quando eu contei pra ela, ela ficou meio assim, mas ela me apoiou também. Ela falou assim, não, filha, eu concordo. Se você não tá feliz, eu quero a sua felicidade. Porque eu acho que mãe também, ela quer a felicidade do filho. Por mais que em algum momento os nossos pais olhem pra nós e vejam assim, nossa, não faça isso. Mas se a gente não tá feliz, eu acho que eles vão estar ali conosco. Então, meu pai, a preocupação dele, primeiro é porque eu já tinha ali uma carreira consolidada, e eu acho que a preocupação também era, meu Deus, vai começar algo do zero. Quais vão ser as dificuldades que a minha filha vai passar? Os nossos pais não querem ver a gente passando dificuldade. Então, acho que esse também era um receio que ele tinha. E como que foi seu começo ali? Você saiu do escritório e aí você precisava de um espaço, você precisava se estruturar para poder começar os atendimentos. Como que foi isso? Então, quando eu saí, a gente já não tinha minha renda. Então, não tinha como... Eu não tinha condições de montar uma infraestrutura, uma clínica de estética como a gente tem hoje. Então, eu sabia que o meu começo seria o meu começo. Nós pensamos inicialmente, às vezes, eu atendendo dentro de casa, mas um ponto importante quando eu estava ali estudando sobre o empreendedorismo, principalmente sobre a área da estética, como ninguém me conhecia e é algo completamente novo, a localização seria um ponto importante. Eu morava próximo ao aeroporto, então eu pensei, nossa, isso aqui não seria muito bom. E aí eu fui vendo um outro caminho. Aí convidei uma amiga para a gente poder dividir uma sala juntas e dividir os custos. E aí a gente teria ali uma divisão de custos de mais ou menos R$400 por mês para cada. E aí na hora da gente fechar o contrato, ela desistiu. Então foi o meu primeiro, assim, banho de água fria. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? A Dayara de antes, que na primeira dificuldade pulava do barco e abandonava e falava assim, não quero saber disso. Essa Dayara, ela já tinha uma mentalidade diferente, de entender que, não deu certo por esse caminho, vou tentar outro. E ali, orando, colocando diante de Deus, falei, Senhor, me ajuda, já que o Senhor colocou esse sentimento de não, que também é uma coisa que eu pulei também da minha história, até eu tomar a decisão, eu coloquei isso diante de Deus, eu orei, Senhor, muda o meu sentimento em relação ao direito, ou que esse sentimento de insatisfação, ele aumente. E realmente eu entendo que não é isso que o Senhor tem pra mim. E o meu sentimento de insatisfação foi cada vez mais aumentando. Então eu sabia que aquilo ali era uma resposta de Deus para eu não continuar. E aí, quando foi acontecendo tudo isso, eu fui falando, Deus, eu sei que não foi por esse caminho, não foi por esse outro caminho, então me mostra qual que é o caminho que o Senhor quer. Mas eu estava em movimento, porque às vezes a gente ora e acha que as coisas vão cair do céu. Não, eu preciso orar, mas eu preciso estar em movimento. E ali eu fui procurando na internet e aí encontrei uma biomédica, um anúncio de uma biomédica na OLX, que ela queria alguém para poder dividir a sala com ela. E para mim foi excelente, porque quando eu entrei em contato, perguntei qual que seria o custo, ela falou assim, ó, eu trabalho 12 por 36, então um dia eu estou na sala, no outro dia a sala vai estar disponível. Eu falei assim, não, eu não tô começando agora, então atender um dia sim, um dia não, para mim seria excelente. E qual que é o valor? Qual que é o custo? E ali com aluguel, internet, condomínio, a gente tinha um custo de R$325 por mês, que era até abaixo do valor que eu tinha planejado inicialmente. E foi assim que eu comecei, atendendo um dia sim, um dia não, nessa sala. Legal. Daqui a pouco a gente dá a continuidade da história da Dayara, agora entendendo um pouco sobre a Florence e pra gente conhecer um pouco ela, né? E a história dela também. Flor, a gente queria te ouvir e entender, né, como que foi a sua história da sua carreira profissional. Como que você começou? Como que você foi parar na Velure? Como que você entrou na Velure? Quem era aquela Flor de 3 anos atrás? Quem é a Flor de hoje? Conta um pouquinho pra gente. Então, em 2021, eu fiz o curso de extensão de cílios com a Day. Por influência da minha mãe, eu não tava querendo muito, mas ela falou, faz o curso, você vai gostar. E aí, quando eu conheci o trabalho da Day, eu falei com ela que eu vou fazer. Fiz o curso com ela. Inicialmente, eu atendia em Araxá. Eu ia pra lá algumas vezes no mês, atendia lá. E aí, eu comecei a fazer faculdade.
Então, aqui em Uberlândia. Então, não dava pra eu ficar indo com frequência. E eu conheci uma menina aqui e a gente começou a dividir um espaço lá no centro. É uma sala. Só que o custo começou a ficar muito alto e eu não tava tendo um fluxo de clientes. Falei, infelizmente, vou ter que fechar. Fiquei lá uns 4 meses. Aí, um dia, eu encontrei a Dai Pizza Crack? Isso, na Pizza Crack. E a minha mãe sempre me falava, um dia você vai trabalhar com ela. E pouco tempo depois que eu fechei, a Dai me Eu chamou, nem ela sabia que sua falou... mãe não tinha falado isso, não. Já. Revelação. É, isso que eu ia Boca falar. de profeta. Revelações E a de minha mãe é profeta. mesmo. E pouco tempo depois, a Dai falou, Flor, surgiu uma vaga de secretária aqui na clínica, você tem interesse? Como eu tava sem trabalhar, né? Tinha pouco tempo que eu tinha fechado lá a sala. Eu falei, eu quero, né? Aí eu lembro que o Marco Túlio entrou em contato comigo pra fazer entrevista. Eu falei, meu Deus do céu! Fiquei muito nervosa, comecei a ligar pra minha mãe e falei, o que eu faço? Porque eu nunca tinha trabalhado em nenhum lugar, só pra mim mesmo. Fiquei nervosa, falei, gente, o que eu vou falar? Nossa, a entrevista, eu falei, gente, o que eu tava falando dessa entrevista? Aí deu certo, eles me ligaram, falou que deu tudo certo, eu fiquei muito feliz. Aí a Dai falou, assim, que surgir vaga de leste, eu te coloco como leste. Falei, não, tá bom. Aí surgiu, né, a vaga de leste, só que o Marco Túlio e a Dai me chamou e falou que os planos deles pra mim eram outros. Que eles queriam me colocar na gerência e pra mim aquilo ali foi, meu Deus, como assim? Porque eu sempre fui uma pessoa que duvidei muito da minha capacidade, então eu ficava, gente, como que eu vou ser gerente? Eu sempre duvidei muito da minha capacidade, né? E eles confiaram em mim, falou, a gente sabe que você tem potencial pra isso. E tô aí. Mas nesse período seu de transição, por exemplo, você entrou como secretária e você precisou desenvolver muitas habilidades, né, nesse período para Sim. poder chegar nesse cargo, né? Sim. Quais foram essas habilidades? Quais foram os desafios, os sentimentos que você teve nesse período de transição aí? Então, você fala no sentido... Quando você recebeu o convite, por exemplo, você estava querendo ser leste. Aí você recebeu um convite para ser gerente, né? Quais foram os pensamentos, os sentimentos que passaram dentro de você e que falaram assim, não, eu tenho que ir por esse caminho aqui mesmo, eu não vou ser leste, eu vou ser gerente. Depois que você assumiu, como que foi assumir e ter o reconhecimento da equipe, porque você estava ali com as pessoas do mesmo nível, né? Como que elas te viram nesse período de transição? Como que foi isso? O saber lidar com as pessoas. Como que eu vou tratar agora? Tipo, quais foram as perguntas que você fez pra você quando você recebeu esse convite? Não, foi uma coisa que eu pensei muito, né? Porque, igual eu falei, eu sempre duvidei muito da minha capacidade. E pra mim, ser gerente era uma coisa, assim, impossível. Gente, como que eu vou conseguir lidar com pessoas? Porque ser gerente, você tem que saber lidar com todo tipo de pessoa, né? Sim. Tem que ser... E a Florença, assim, sem palavras, viu, para a gestão dela, principalmente pelo tato de conseguir separar a questão do emocional com o profissional. Pelo menos eu vejo assim, ali no nosso dia a dia ali dentro da clínica, quando ela vai dar um feedback para alguma das meninas, hoje ela entende que, por exemplo, que o feedback não dado é a oportunidade que você deixa de dar para uma pessoa crescer. Então, ela leva tudo isso de uma forma muito leve. E até quando ela vai trazer algum ponto para alguém ali dentro da empresa, ela sempre mostra para a pessoa, nesse ponto de vista, que se ela não falasse, ou se às vezes ela não pontuasse isso, ela deixaria com que aquela pessoa crescesse. Então, eu vejo que ela faz isso, assim, com muita maestria. Porque tem hora que... Existem os momentos, né? Que às vezes, dependendo da situação, você quer matar o outro. Mas você consegue fazer isso, assim, com todo domínio, com uma elegância. Eu falo assim, nossa, Florença, olha o posicionamento dela. E eu aprendo muito com ela, né? Nessa gestão de pessoas. Porque também eu não tinha tido experiência com a gestão. E ao olhar o posicionamento dela, eu acabo aprendendo muito também no meu dia a dia. Então, aproveitando a pergunta do Marco Túlio e fazendo como se fosse a mesma, mas de outra forma. Nesse período, nunca foi a mesma coisa. Como que foi esse processo até chegar nessa pessoa que a Dayara falou e elogiou, entendeu? Foi. Como que foi, tipo, você ter que dar o feedback em uma pessoa e você falar assim, como que eu vou abordar a pessoa? Sim. Inclusive, eu lembro do primeiro feedback que eu fui dar. E eu fiquei tão nervosa. Eu falei, gente, como que eu vou falar isso?
Mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. E quando a Dai falou, eu acho que... Gente... Fique em paz. O nervosismo toma conta mesmo nesses momentos. Mas assim, quando você tá nesse período de transição, são muitas dúvidas, né, que passam na cabeça. Nossa, será que eu tô indo no caminho certo? Será que eu tô tomando a melhor decisão pra minha carreira? E por muitas vezes a gente tem que tomar a decisão para poder ver o que vai acontecer. Sim. Eu enxergo a vida de uma forma, acho que um pouco diferente do que muitas pessoas enxergam. Eu enxergo ela como um jogo de videogame e ao mesmo tempo como se eu estivesse dentro de um avião e pilotando o avião. O avião, ele vai te dando uma visão progressiva. Você não vê os próximos 300 quilômetros, você vê o próximo quilômetro, por exemplo. E aí você não sabe o que tem depois dos 200 quilômetros. Mas à medida que você vai avançando, a sua visão ela vai ampliando e você vai conseguindo galgar lugares maiores para passar para um próximo nível. E aí conectando, né, com esse processo que a Dayara viveu, a Dayara quando começou também lá no espaço de 10 metros quadrados, você tinha gerente, você tinha secretária, quem que era? Como é que você fazia atendimento? Como que você fazia para poder responder as pessoas no WhatsApp, responder no direct, captar cliente, fazer o financeiro, fazer o administrativo? Como a gente diz, né? A empresária, como que você gerenciava isso tudo? É uma loucura. Mas quando no nosso início nós não temos uma demanda tão grande de clientes, então eu otimizava o meu tempo. Enquanto eu estava em atendimento, estava atendendo o cliente para poder executar o melhor atendimento possível para fazer com que essa cliente ela se tornasse ali uma cliente fiel e retornasse. E quando eu não estava ali no atendimento, eu estava limpando o espaço, porque eu queria manter uma organização ali para que essa experiência do cliente, porque a experiência do cliente não é só quando ele está ali na maca, quando ele está na poltrona, mas é toda a experiência vivenciada comigo desde a primeira mensagem que esse cliente envia para mim no WhatsApp. Então, quando eu recebia a mensagem no WhatsApp, ali eu respondia da melhor forma possível, dentro dos horários que eu tinha. Então, entre esses horários, entre essas brechas de atendimentos que eu tinha, eu limpava a clínica, eu organizava, eu gravava store, mandava mensagem para o cliente, perguntava para o cliente que já tinha realizado o procedimento como estava sendo a experiência dele, dando um pós-atendimento ali muito bom, porque isso a gente vê em poucos lugares. Tem gente que é muito bom até a venda, mas depois que a venda acontece, parece que o cliente não existe mais. Então, para mim, manter o cliente era algo muito importante, porque isso ia me fazer ter ali uma recorrência de atendimentos e conseguir ali fidelizar. Porque depois que você atinge ali um número de atendimentos, uma fidelização de um número de clientes, você não tem mais tanto trabalho em ter ali para captar novos clientes. Então, eu queria que meu trabalho fosse excepcional e aquele cliente ele gostasse tanto que não tivesse ali uma segunda opção para ele. Eu seria a única opção para esse cliente. Mas eu tinha que me virar, fazer maestria ali, e era corrido. E naquela época, como que você conseguia enxergar seus clientes e organizar tudo? Para você saber assim, esse cliente aqui não volta faz um mês. Como que você conseguia ter o controle dos seus clientes? No início ali? era tudo no papel. Era no papel, e aí chegava em casa, o Marcos montava planilha, mas aí depois, graças a Deus, eu tenho um marido excepcional. Ele me apresentou alguns sistemas que eu tive uma certa resistência, né? Porque às vezes as pessoas têm uma frase que fala que santo de casa não faz milagre. E ele me apresentava, amor, você tem que sair do papel. Eu falei assim, não, porque isso aqui na minha palma da minha mão é mais eu consigo ter uma... Eu sei onde ter tá. uma ciência melhor, um eu conhecimento tá. melhor. Eu tenho aqui e tal. Até chegamos uma situação de eu estar conversando ali, porque no telefone eu tinha um WhatsApp Business e o meu, né? Então eu conversava com o cliente pelo meu telefone. Onde eu tava com o celular na mão. E aí eu precisei ver um horário e não tava com a agenda. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso realmente de algo digital que tenha aqui na palma da minha mão, da mesma forma como eu carrego o telefone para todo lugar, para que isso aqui seja de fácil acesso para poder conseguir responder essa cliente de forma imediata. Então, depois com o sistema, isso foi muito bom para nós. E hoje o sistema que nós utilizamos, a gente consegue ter aí uma boa gestão de tudo, né? De despesas, de contas a pagar. Hoje, quando a gente analisa os breakpoints, né, de marcos, né, do seu negócio, você saiu da sala de 10 metros, foi para uma de 35, depois foi para uma de 300. O que
te fez, né? Qual que foi o start ou o insight que falou assim, nossa, agora eu preciso sair do de 10 para poder ir para de 35, depois sair da de 35 para ir para de 300, o que que te fez tomar essas decisões? A primeira, quando eu tava ali na de 5 metros quadrados, em 6 meses eu já não conseguia mais atender novos clientes. Então, minha agenda ela já estava cheia. Então, eu precisava de um lugar onde eu pudesse atender todos os dias. Mas quando eu comecei, eu sabia que aquilo ali seria temporário. E eu me esforcei e trabalhei para isso, porque até quando nós assinamos o contrato foi de 6 meses. Então, eu mentalizei isso também. Não, daqui 6 meses eu não vou estar mais aqui. Eu vou estar em outro lugar, porque eu vou estar atendendo todos os dias. E ali, eu fui, depois desses 6 meses, eu já não tinha mais como continuar e permanecer ali, porque eu precisava de um espaço maior para que eu pudesse atender todos os dias. Foi daí que a gente foi para o espaço de 35 metros, que ali eu comecei sozinha. Eu alugava parte desse espaço para mais 2 outras profissionais. Aí depois essas 2 profissionais saíram e montaram seus próprios espaços, e eu sozinha já não conseguia também atender a demanda de clientes. Aí eu chamei uma aluna, porque aí nesse momento também eu já estava ministrando curso, já estava tendo procura de outras pessoas para poder aprender comigo. E ali eu chamei uma aluna, depois uma aluna só não era suficiente, chamei uma outra aluna. E aí nesse espaço de 35 metros ali estava completamente apertado. A gente colocou também o serviço de unha ali, para poder ter uma otimização do tempo da cliente enquanto ele estava ali fazendo os cílios. Só que era tudo muito junto. Aí, por exemplo, a gente tinha uma recepção com 2 poltronas. Às vezes, as 3 próximas clientes chegavam. Então, tinha cliente que ficava em pé. E às vezes, tinha cliente que vinha com um acompanhante. Então, estava ali tudo muito apertado. Então, eu falei assim, não, agora eu preciso sair. Eu já estava também alugando um outro espaço para poder ministrar curso. Então, estava tendo um custo também a mais. Eu falei assim, amor, a gente vai precisar olhar um outro espaço. Então, foi ali que eu decidi olhar uma infraestrutura maior para que eu pudesse ter uma recepção separada da sala de atendimentos, onde eu pudesse ter mais posições, onde eu teria outras pessoas atendendo também, e eu pudesse ter um espaço para ministrar curso, porque ali estava pequeno também. Então, foi a partir desses pontos que houve essas mudanças. E nesse período de crescimento da Veluri, quando que você falou assim, nossa, agora eu preciso de uma secretária, e depois, agora eu preciso de uma gerente? A secretária foi quando eu não conseguia mais responder o WhatsApp. Já não tinha tempo mais, eu estava ali o tempo todo em atendimento. Eu falei assim, não consigo. Então, eu sabia que eu ia estar perdendo cliente. Se eu não conseguisse ali responder, e as pessoas elas querem ser atendidas o quanto antes. E a gestão é quando eu não conseguia sozinha fazer a gestão, atender, cuidar de tudo. E graças a Deus, Deus trouxe, né, a Florença, que é uma flor nas nossas vidas, para poder nos ajudar com isso, porque é um grande desafio. Sim. Ô Florença, hoje analisando o seu dia a dia ali como gerente, né, da Veluri, da Dayara Castro Academy, depois a gente tem que falar também que o nome da sua empresa mudou, né, ao longo do tempo, né, Dayara? Sim. A gente chamava um nome, depois mudou, e eu queria entender, Florença, no seu dia a dia, o que você faz para poder estimular o time ali interno, né, as lash designers, as manicures, para que elas consigam performar melhor em vendas, no dia a dia delas? Hoje você também tem uma secretária debaixo de você. Como que é o seu dia a dia ali como gerente de vendas? A gente sempre estabelece metas, né, mensais para elas. Tem a questão dos feedbacks também, que a gente sempre repassa para que possa ter uma melhoria. E o one-on-one. E com que frequência que acontece esses one-on-ones? E fala para a audiência, né? O que é o one-on-one? Com que frequência que você faz esses feedbacks também? E como que você avalia também, né, a melhoria dessas profissionais que estão sob a sua gestão? Os feedbacks, eles são feitos conforme eu sinto a necessidade de passar. O one-on-one é feito uma vez por mês. Uma vez por mês, no início do mês, eu sento com cada uma, passo as metas e já faço o one-on-one, que é uma reunião individual, onde eu vou fazer perguntas para entender, né, um pouco sobre elas, quais são os sentimentos delas e... Como que tá no contexto profissional, pessoal, né? Isso. Entender o alinhamento, Isso. se ela está alinhada com a empresa. Isso. E eu consigo analisar a melhoria delas de acordo com os one-on-ones mesmo, onde eu vou conseguindo ver quais pontos elas melhoraram, quais ainda precisam ser ajustados. Legal. E isso é muito bom, porque depois que quando a Flor começou a fazer essas reuniões one-on-one, a gente consegue entender mais o profissional.
Porque às vezes está se passando ali situações internas dentro Sim. deles que às vezes a gente não sabe. E é tão ruim a gente estar dentro de um lugar, de uma empresa, ou estar executando um trabalho do qual nós não queremos, estar ali e, de certa forma, estar frustrado, porque como eu já vivenciei isso, é muito ruim. Então, acaba que você acorda e fala assim, nossa, vou ter que fazer isso, vou ter que trabalhar. Acaba que gera um peso. E não é isso que nós queremos. Queremos estar num ambiente pacífico, né? Num ambiente bom, num ambiente leve. E para isso as pessoas precisam estar dessa forma. Então, para que haja o crescimento da empresa, e hoje ninguém cresce sozinho, se alguma pessoa acha que vai conseguir ele construir algo ainda mais grande sozinho, ninguém consegue. A gente precisa de ter pessoas para isso. E ter pessoas que estão ali emocionalmente bem, financeiramente bem, que estão ali com seus sonhos sendo realizados, faz com que esse ambiente seja um ambiente que ele por si só promove esse crescimento. É o relacionamento, né, que é criado de acordo com o feedback, com o dia a dia, né? Isso é importante, porque somos pessoas. Acaba que se lidar com muita gente com emocional que oscila o tempo todo, então você tem que ter paciência, né? Ter resiliência para entender a pessoa. Você tem que fazer o possível para que ela veja seu interesse e o bem-estar dela, né? Isso é importante para toda empresa, né? Sim. E, Dayara, agora explica para o pessoal aí um pouco de como que foi esse período de transição, né? Também de nome, você começou com nome, depois mudou, por que que mudou, quais são os significados, como que está estruturado hoje o seu negócio, são quantos braços, né, que o seu negócio tem hoje, tem um braço de educação, tem um braço de clínicas, como que você estruturou e organizou isso hoje? Então, a empresa levava meu nome, até é muito comum isso, em quem trabalha na área da estética, em montar o seu espaço, colocar o seu nome, como o nome do estúdio, né, como o nome da clínica. Só que eu vi que existia uma necessidade de eu mudar, e principalmente porque como a Dayara Castro, né, estúdio, que antes era estúdio Dayara Castro, estava ali tomando uma proporção, e muitas pessoas, eu estava ali perdendo clientes, porque as pessoas elas chegavam dentro do espaço, ou mandavam mensagem querendo fazer com a Dayara. E isso está muito associado porque a marca estava associado comigo. Eu falei assim eu não vou conseguir encher a agenda do meu time, e aí constantemente vão estar vindo sempre pessoas querendo só fazer comigo, e eu queria com que o time crescesse, com que o time ele tivesse uma agenda cheia de clientes também. E aí eu falei assim, não, eu vi um vídeo de um rapaz que ele falava a respeito disso, que se ele fosse começar um negócio, ele jamais levaria o nome dele, até porque para que essa empresa em algum momento, se ela for vendida, qual que é o impacto e o peso que tem quando está ali diretamente vinculado ao dono. Então eu pensei, nossa, isso faz todo sentido. Até para mim poder gerar também demanda para o meu time, eu tenho que tirar o meu nome da fachada, eu tenho que tirar o meu nome da empresa. E aí foi daí que eu decidi, eu falei assim, não, eu vou pensar e eu vou mudar. E ali também orando, colocando diante de Deus, a gente chegou no nome da Velure. Foi um nome assim que todo mundo gostou, que quando a gente apresentou para o time, todo mundo, nossa, que lindo! E todo mundo que chega na clínica, nossa, eu acho esse nome tão lindo. Várias pessoas falam, né, nossa, eu acho o nome muito chique, eu acho que é um nome assim que remete à sofisticação, que uma experiência de alto padrão, e essa experiência mesmo que nós queremos proporcionar para os nossos clientes. Então, que bom que o nome consegue transmitir isso para quem ali pensa nele, para quem lembra dele, e foi assim que a gente decidiu mudar o nome, e o motivo dele foi devido a isso. E a Dayara de hoje, né, a Dayara empresária, palestrante, professora, né, o que ela tem da área do direito, das experiências anteriores, que hoje você fala assim, nossa, isso aqui fez muito sentido eu ter feito a faculdade de Direito, porque hoje, mesmo não exercendo, tem um impacto muito forte no meu negócio. A experiência que eu tive com 17 anos na Leves, em outras empresas que você trabalhou também, hoje me impactam aqui de uma forma também positiva e me ajuda a sair na frente no mercado. O direito, eu acredito que é um curso que qualquer pessoa que faça, o conhecimento jamais ele vai ser descartado. Então eu consigo ali
ter um conhecimento que outras profissionais que estão ali também no mercado não teriam, no sentido de elaboração de contratos, eu conhecer sobre as leis. Então, por exemplo, às vezes, diante de alguma situação ali com o cliente, diante do Código de Defesa do Consumidor, até onde o cliente tem direito, até onde a empresa está na razão. Então, você ali está completamente legalizada, isso faz com que você também alcance voos maiores, porque a gente sabe o número de empresas ali que estão completamente inadimplentes em vários sentidos, né? Não financeiramente, mas em relação a várias coisas que estão ali elencadas dentro do direito, que se eu não tivesse conhecimento, às vezes eu poderia estar patinando em relação a isso. Na área de vendas, hoje não tem como você falar sobre empresas e não falar sobre vendas. Se eu não tivesse esse conhecimento que, quando eu comecei, eu falava assim, nossa, mas por que só eu vendo e as outras pessoas ali, elas não vendem ou não conseguem ter o mesmo resultado financeiro que eu? Eu fui vendo que estava ali na experiência do cliente, né? No atendimento em si. Porque às vezes o cliente chegava para poder comprar um presente específico, mas ali ele fazia uma venda para ele de 3, 4, 5 mil reais. E ele foi ali com a intenção apenas de comprar um presente. Então, a venda, ela está muito ligada à forma como o vendedor enxerga o seu potencial cliente. E ali dentro da clínica, a gente até tem outros serviços também para que conjuntamente a gente consiga oferecer uma experiência ainda mais extraordinária para o cliente nesses outros serviços, mas também entendendo que todo cliente que entra ali na clínica, o atendimento ele vai ser o mesmo. Era algo que eu tinha na minha experiência ali dentro da Leves, todo cliente que chegava é um potencial cliente. O cliente ele pode chegar ali todo sujo de barro, todo sujo de graxa, ou a cliente poderia entrar ali no salto, da forma como ela chegasse ali na Leves, quando eu estava ali, eu atendi o cliente da mesma forma. E ali dentro da clínica também, todos os clientes, eles recebem o mesmo atendimento, a mesma experiência. A gente quer entregar o nosso melhor, desde a primeira mensagem que ele manda para nós. E esses são os feedbacks que nós recebemos. Todas as vezes, quando nós somos avaliados, os nossos clientes falam que o nosso atendimento ele é excepcional, desde o WhatsApp, desde o atendimento presencial. Então, graças a Deus, a gente consegue repassar todo esse conhecimento para o time, e eles conseguem também entregar essa mesma experiência para os nossos clientes, mas todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, ele foi muito bom para mim, para que eu pudesse saber de que forma eu agiria ali dentro da empresa. Legal. Eu costumo dizer que o Instagram, ele é uma vitrine, mas que a gente só mostra aquilo que a gente quer, né? A gente só mostra o bem bom do mundo do empreendedorismo, dos negócios. E eu queria entender, Florença, nesse período seu de transição, de crescimento, você é muito nova, né? E teve aí alguns desafios, né, nesse período de crescimento profissional. Quais foram os erros que você cometeu, né, como secretária, vendedora, como gerente, e que você aprendeu com esses erros e que você hoje poderia falar com a audiência para que eles não cometessem esses erros também, né? Ajudar as pessoas com os erros que você cometeu, que você fala assim, não vai por esse caminho, vai por esse, porque eu já passei por isso, já sofri com isso e consigo te dar um direcionamento porque eu sou autoridade nesse assunto. Eu acho que um dos mais importantes é a falta do feedback. Quando você não dá um feedback para um profissional, às vezes ele nem sabe um ponto que ele tem que melhorar. E nunca vai saber se você não passar para ele. Outro ponto... Relacionado a vendas. Lá no seu início, você fazia um follow-up com todos os seus... Não. Então, fala um pouco aí pro pessoal. Não, primeiro conta quando você descobriu o que era follow-up, né? E o que é? Sim. Muito do que eu sei hoje, né, praticamente 90% é graças ao Marco Túlio, que sempre me incentivou muito a estudar sobre vendas, a ver curso, sempre tá me passando curso, me repassando conhecimento. E antes eu seguia, né, um script ali de vendas, como se fosse um robozinho. Uhum. E não criava uma conexão com o lead. E nas vendas é muito importante você ouvir mais do que você falar, para você entender o que a pessoa quer e saber solucionar o problema dela. Mostrar para ela que o que você tem, o seu produto é a solução que ela precisa. Sim. E isso, né, era um erro que eu não fazia.
era bem um robozinho mesmo, e hoje isso já é bem diferente. Eu tento ter um atendimento bem personalizado com cada pessoa, tento entender o cenário dela. E a questão do follow-up, né, que também não fazia, que é entrar em contato com o cliente novamente. Você mandou ali as informações, a pessoa não te deu um retorno, é ficar ali em cima dela para ver se você tem um retorno. E de uma forma bem humanizada Sim. também, né? Eu errei muito na questão de gestão de pessoas. Acho que por isso que eu aprendo tanto com a Florença. Tinha muitas coisas, às vezes, por exemplo, eu vi uma coisa errada dentro da empresa. Eu chegava e falava, às vezes eu queria brigar. E às vezes, tipo assim, sem explicar, às vezes, o motivo por eu estar chateada por alguma coisa. E às vezes chegava ali na clínica, via uma situação sob a minha ótica e já julgava aquela situação ali de uma forma, sem entender ao certo o que aconteceu ali. Então, às vezes, eu não tinha esse discernimento em chegar, em você pontuar dentro de uma reunião, em você ouvir o outro, por que o outro tomou uma decisão, por que o outro agiu dessa forma, porque a gente precisa, às vezes, sair do nosso lugar e da nossa posição e se colocar no lugar da posição da outra pessoa também. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente, enquanto empresário, a gente está olhando só para nós. Então eu aprendi muito com isso, tive muitos erros na minha gestão devido a isso. Outra coisa que eu aprendi muito foi em não desistir, né, em meio às dificuldades. Então, tudo aquilo que eu vivi naquela Dayara anterior, hoje, eu consegui mudar muito meu posicionamento também em relação a isso. Acho que foi isso, assim, os principais pontos. Em relação, por exemplo, a negócio, né? A gente sabe que no mundo dos negócios não é uma linha de crescimento constante, né? Sim. Altos e baixos. E nesse período, né, de crescimento, você tem que tomar algumas decisões que são difíceis, né? Como que você tomou essas decisões? A gente sabe que no mundo do empreendedorismo também, misturado com essas decisões, a gente tem ansiedade, estômago dói, tem que saber dormir com dívida também. Como que você lidava com esse turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo? Quais eram os sentimentos que você tinha e como que você lidava com isso? No início, assim, dava muita ansiedade. Nos primeiros momentos que eu falava assim, nossa, não é possível, mas por que isso está acontecendo? Eu tava crescendo constantemente e quando você vem assim no período de queda, você fala assim, meu Deus, por quê? Você tenta entender os motivos, uma ansiedade total te domina. Igual a primeira vez quando eu tive um desmarque na minha agenda. Eu falava assim, meu Deus, eu sou uma péssima profissional, o que aconteceu e tal. Depois quando eu entendi, gente, isso é normal, as pessoas marcarem algo e desmarcar por conta de alguma situação. Mas eu me senti assim, a péssima profissional por ter tido uma cliente que desmarcou o horário dela. E então você vai aprendendo com isso, você vai aprendendo que isso é normal, que toda empresa ela vai passar por situações e oscilações. Tem clientes que vão ter situações na vida dela, que às vezes vai impedir ela de manter os cílios. Às vezes vai ter uma cliente que vai mudar de cidade, não tem como ela continuar ali fazendo cílios com você. Então você vai entendendo também o mercado, porque às vezes as coisas vão aumentando e as pessoas vão tendo que cortar alguns custos, e às vezes os cílios vai ser uma coisa que ela vai ter que cortar. Então são várias situações que vão ali, quando você vai entendendo, que vão colaborar para que algumas coisas aconteçam. Então, hoje, em algum tipo de situação, até quando eu estou ansiosa, a minha principal ação é colocar o joelho no chão e orar, até porque a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, eu sei que eu só vou conseguir ali eliminar a minha ansiedade quando eu confiar e colocar nas mãos de Deus. Mas não só isso, né? Agindo também. Porque dentro dessas situações, onde a gente passa aí por essas oscilações, a gente tenta sentar com a nossa gestão, Florença, Marco Túlio, o que a gente pode fazer, quais são as estratégias que a gente pode desenhar, o que eu posso fazer para mudar essa realidade e fazer agora com que a empresa ela volte a performar assim como antes. Entendi. Florença, e eu queria entender também um pouco como que hoje é o processo de vendas, né, da Velure, da Dayara, como que você estrutura, tem algum sistema que você usa? Hoje vocês fazem a captação de leads, né? Lead é um potencial cliente através do Instagram, tem alguma outra estratégia que vocês usam? Como que você organiza tudo isso? A questão dos leads, nós temos tanto o tráfego, né, feito pela Bodex, temos
por indicações, temos Social Seller, que é um novo canal de captação. E a gente usa o CRM RD, onde a gente consegue organizar as clientes. O funil de vendas. Isso, o funil de vendas, qual foi o canal que ela veio, em qual parte do funil que ela tá, se é a apresentação, se eu tenho que fazer um follow-up, se aquela venda foi fechada. Então, ali a gente consegue estruturar esse processo de vendas. E através desse sistema você consegue ter visão dos indicadores, taxa de conversão, qual que é o retorno sobre investimento em anúncios, dos canais de aquisição que você está usando? Ticket médio. Sim. E hoje, Dayara, você como CEO, né, desse grupo de empresas, o que você está olhando para o futuro da Velure, para o futuro da Dayara Castro Academy, que a gente sabe que tem várias formações. O que a Dayara como CEO está pensando estrategicamente para o crescimento das empresas? Não só a Dayara, né? Porque a Dayara acaba que ela não consegue fazer nada sozinha. Não, sim, mas eu quero saber a sua visão estratégica. Sim, se você tem uma métrica que você fica batendo nela ali também, ó, para crescimento O que da você empresa. vê como crescimento da empresa, a sua visão? A Velure hoje ela consegue proporcionar para o cliente uma experiência ímpar em relação à extensão de cílios. Tanto a qualidade, a entrega, experiência enquanto o cliente está ali dentro da clínica. E nós queremos conseguir levar essa experiência para outros lugares. Então, queremos ter outras unidades em outras cidades, em outros países. Então, eu quero muito com que a Velure ela consiga chegar até esses lugares. E a gente sabe que com muito esforço e com pessoas junto conosco, com essa mesma mentalidade, a gente vai conseguir chegar. Porque é um número maior de pessoas que serão alcançadas, vivenciando essa experiência, tendo uma autoestima ali renovada. Sabemos que quando a pessoa ela está bem com ela mesma, ela consegue desempenhar todas as suas outras funções muito bem, como empresária, dona de casa, mãe, filha. Então, diante de todas as outras situações, ela consegue desenvolver isso melhor quando ela está bem com ela mesma. Então, nós queremos fazer com que a Velure ela chegue a esses lugares. E como profissional, enquanto professora, eu quero fazer com que o meu ensino ele chegue a um número maior de pessoas, porque eu sei o quanto, ao eu me permitir ser professora, quantas realidades foram mudadas através de todo o ensino e conhecimento. Centenas de alunas com as suas vidas transformadas. Exatamente, eu ia perguntar exatamente agora. Fala, e quantas alunas já foi transformada pela... Ixi, a gente não tem nem... Mais de 200. Mais de 300 alunos em cursos presenciais, fora o que a gente já está vendendo pelo digital, né? Então, são muitas vidas que já foram transformadas, realidades que foram completamente mudadas. Então, eu quero fazer com que isso alcance um número muito maior, para que muitas outras vidas possam viver essa transformação. E qual é a sensação quando você vê uma mensagem de gratificação da pessoa? A pessoa falando assim, se não fosse aquele curso, eu não tinha mudado de vida. Qual que é a sensação que gera em você? É muito gratificante e muito satisfatório, porque você pensa assim, meu Deus, se eu não tivesse tomado uma decisão de deixar a advocacia, essas vidas... elas não teriam vivido isso. Então, uma decisão que eu tomei, quantas vidas também não foram transformadas através dessa decisão? Então, é algo assim que enche o meu coração de gratidão, de pensar assim, nossa, que bom que eu fui diante das dificuldades, não olhei para elas, e hoje eu tenho colhido esses frutos e visto, né? Porque, gente, não tem dinheiro no mundo que pague você olhar para as pessoas e verem elas vivendo uma realidade completamente diferente, e você poder falar assim, eu fiz parte disso. Então, eu não tenho nem como, assim, utilizar em palavras como o meu coração, ele fica nesse momento. Legal. Ô Florença, a gente já tá caminhando aqui pro finalzinho, né, desse podcast, e eu queria entender, a gente recebe ali nas caixinhas de perguntas, a pergunta que não quer calar, né? Como captar clientes? Eu acabei de fazer o curso com a Dayara, e como que eu posso captar clientes para poder começar a atender, a faturar no meu negócio? Qual dica que você dá aí, né, para essas alunas e futuras alunas da Dayara Castro Academy? Eu acho que o mais importante é ter o conhecimento sobre todos os canais possíveis de captação de cliente, que existem vários, né? Hoje na clínica a gente está cada vez mais ampliando esses canais, então eu acredito que é muito importante. E ter também o conhecimento sobre vendas, porque igual, né, a gente estava falando, não existe hoje nenhuma profissão em que você não precisa saber vender.
Então, ter o conhecimento sobre vendas, inclusive no curso, né? O Marco Túlio, ele ensina também sobre vendas, sobre marketing, como você iniciar a começar a captar os seus primeiros clientes. Legal. E, Dayara, se você tivesse que deixar uma mensagem agora, imagina que você vai impactar o mundo inteiro com essa mensagem e é a última mensagem que você tem para deixar para o mundo. Qual mensagem você deixaria? Primeiro eu faria você refletir se a vida que você tem vivido hoje é a vida que você sonhou viver. Se não, o que te impede de viver a vida que você sonha? Porque às vezes nós achamos que as dificuldades, eu não viver aquilo que eu gostaria de viver, está nas pessoas, está nas circunstâncias, que são esses os meus inimigos. Mas o inimigo maior, o seu inimigo principal é você mesmo. Então você só não vai realizar o seu sonho se você não quiser, se você ficar acomodado, sentado, esperando com que as coisas caiam do céu. Mas se você quer, você precisa se mover e ir em direção àquilo que você quer, independente das circunstâncias. Ao olhar para elas, use isso apenas como um trampolim e como situações de crescimento para poder te levar onde você quer estar. Então, isso foi o que eu tenho comigo e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para você. Vivendo a verdadeira frase que você prega até lá na sua empresa, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Exato. E eu costumo dizer também, pessoal, para a gente poder finalizar aqui, e também se o Arthur quiser deixar uma mensagem, é o seguinte, existem duas frases que me movem muito, que é tudo aquilo que você sonha tá do outro lado do medo. Então, quando você vencer o medo, muitas vidas podem ser impactadas e transformadas. Se a Dayara tivesse deixado o medo tomar conta do coração dela, ela não teria aqui agora, né, nesse momento, compartilhando isso. Se a Florença também tivesse dito não quando ela recebeu o convite para o período de transição de carreira dela, ela também não estaria aqui, né, dando esse testemunho que ela tá dando aqui. E eu costumo dizer também que a vida é um jogo. Em qual fase que eu tô? E o que eu preciso fazer para ir para a próxima fase? E a pergunta reflexiva que eu deixo para você hoje. O que você não está fazendo hoje que você precisa fazer para você começar a mudar o seu jogo? E só pra gente concluir, é algo que a Dayara falou. Se a gente pega todo o crescimento de alguma empresa, você vai ver que o segredo está em um princípio da Bíblia, o servir. A gente cresce quando a gente aprende a servir. Então, o prazer do crescimento da empresa é você servir as pessoas que estão trabalhando ali com você, para você ver o crescimento dela, ver a autoestima de uma mulher, da sua cliente, do nosso cliente, podendo aumentar o faturamento, entendeu? Então, isso que é prazeroso, isso é satisfatório, entendeu? Quando você entende o segredo do servir, que Jesus falava, se você quer ser grande, você sirva, seja o menor primeiro, entendeu? Então, isso é chave. É isso mesmo. Quando a gente entende que servir é a base, a gente entende que nós estamos falando de negócios, porque se eu sirvo, eu entrego o meu melhor ali no processo de formação, no curso de extensão de cílios, ou no processo de extensão de cílios, sobrancelha, o que for. Se eu estou pensando em servir para poder transformar a autoestima de uma pessoa, eu vou receber um elogio. E qual que é esse elogio? O dinheiro, consequentemente o crescimento do seu negócio. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar aqui no nosso terceiro episódio do podcast, e fique conectado aí que na próxima semana nós teremos um convidado de peso aqui conosco para poder compartilhar muito conhecimento com vocês.